Fala galera do All Sport, bem-vindo mais uma vez, você que está aqui no nosso canal, para mais uma análise tática do Flamengo. E a gente está aqui com ele, o Vitor, o falso 9, para vocês aqui. Mais um dia de análise, um dia de bate-papo para a gente analisar o que está acontecendo no Flamengo. Tudo bem, amigo? Como é que você está? Meu sorriso entrega, né? Depois de uma boa atuação do Flamengo, a gente sempre fica melhor do que antes. Pois é, esse é o Vitor Nicolau, que a gente está gravando para vocês situarem aí no momento, tempo e espaço. Veio de uma vitória do Flamengo no final de semana sobre o Corinthians, e aí tem pela frente um jogo complicado e difícil contra o Bolívar aqui no Maracanã, pela Libertadores, que pode ser decisivo, né, para as pretensões do Flamengo. E o nosso papo de hoje vai ser sobre como é que o Tite está tentando reorganizar o time, focando um aspecto aí que envolve o capitão atual do time do Flamengo, que é o Gerson. E aí, o que tem de peculiaridade nesse posicionamento do Gerson atual? De repente, é um Tite revival, o Tite voltando ao passado para tentar fazer o Flamengo, como a gente fala aqui, como ele mesmo diz, retomar o rumo das vitórias aí nessa temporada que está de altos e baixos até aqui no momento. Mas enfim, Vitor, para onde que a gente vai nesse bate-papo aí? Vamos mudar a tela, que vamos fazer hoje diferente, vamos botar direto na tela essa análise que a gente já entrega o começo da discussão. Que coisas aí do passado podem remeter a esse Flamengo, essa tentativa do Tite de reorganizar principalmente o posicionamento do Gerson? Eu acho que são alguns elementos que aconteceram e geraram essa formação do jogo anterior. O primeiro elemento é a bola de segurança, ou seja, é ele devolver ali o De La Cruz para onde ele rendeu melhor, é ele devolver o Cebolinha para onde ele rendeu melhor e ele também tentar voltar para a intenção inicial dele na temporada. Muita gente ficou falando, né? O Tite precisou mudar, ele precisou tomar um apavoro, ou ele precisou ficar prestes a perder o emprego para poder mudar a forma de jogar. Cara, isso não é verdade. A formação que foi para campo no último sábado contra o Corinthians não é nada menos do que o Tite demonstrou em todos os últimos trabalhos dele. A gente vai puxar de 2015 aqui, mas conseguiria puxar de antes com o D'Alessandro no Internacional, jogando ali dessa mesma maneira como esse meia ponta flutuadora, que o Corinthians de 2015, que eu acho que foi o time dele que mais jogou bola, tinha no Jadson, né? Esse cara, esse meia flutuadora, que basicamente quando o time avançava um pouco na sua construção, ele baixava mais por dentro, dando espaço ali para avanço do Elias ou do Rodriguinho, e num momento mais avançado tinha ultrapassagem do Fagner, mas é importante dizer que existia ali uma concentração de jogadores do lado esquerdo do campo. Uhum. Da direita para a esquerda, esses atletas se concentravam no campo e tinham um time ali com características até bastante parecidas, com a diferença de que o Jadson, destro, fazia uma posição mais complexa do que o Gerson canhoto, que acaba sendo mais natural nesse tipo de movimento. Ou seja, para quem é canhoto aí, puxar a bola para dentro e trabalhar no lado interno do campo acaba sendo assim, é o reflexo mais natural, né? O cara vai trabalhar com o pé dominante dele para ali, para dentro do campo, né? E aí o destro ficaria um pouco mais torto aí nesse movimento de trazer a bola para dentro. Só antes de entrar no próximo time, a gente está além falando disso, a gente está falando isso aqui porque o Tite realmente admitiu que ele teve essas até inspirações em si mesmo, né, em trabalhos anteriores, e citou esses elementos que a gente está explicando aqui. Pode seguir. não, e além disso, o fato do cara ser canhoto fazendo esse movimento dá uma vantagem natural no enfrentamento com seu marcador. Esse jogador, que é esse ponta flutuante ou esse meia flutuador, esse cara geralmente é marcado pelo lateral esquerdo do time adversário. O lateral esquerdo geralmente é canhoto. Se você conduz a bola com o seu pé direito, você está o mais próximo com a bola, o mais próximo possível do pé dominante do teu marcador. Mas se você conduz essa bola com a perna esquerda, você tanto está com a bola mais distante, quanto você tem a opção de usar o seu corpo para protegê-la, que é uma coisa que o Gerson faz muito bem. Então, é realmente mais simples fazer com que um canhoto execute essa função.
mas o Tite gosta de usar destros nessa função, e calhou dele ter usado também o Felipe Coutinho, né? Especialmente no ciclo da Copa de 2018, houve ali em algum momento a lesão do Renato Augusto antes ali do início da Copa e gerou ali uma mudança do Tite no time que acabou não dando tão certo, mas aquela ideia também era essa, né? De você ter esse flutuador no Felipe Coutinho, né? Não ficou legal aqui, ficou meio desformatado, mas o Felipe Coutinho acabava avançando da direita para dentro, abrindo aqui para a ultrapassagem do lateral direito, enquanto a maioria dos jogadores se concentrava também do lado esquerdo do campo, ali com esse arrasto, né, desse meia flutuador que era o Felipe Coutinho. E esse período da seleção é interessante a gente lembrar, né, que foi, assim, acho que a melhor campanha da seleção na fase do Tite, né? Claro que, em termos de resultados, o segundo ciclo, se for olhar no papel, né, dentro do pragmatismo, do resultadismo, aí, o segundo ciclo foi melhor, uma eliminatórias mais tranquila para a seleção. Mas, em termos de jogo vistoso, o que a gente viu nesse período aí até 2018 do Tite na seleção, acho que foi o momento que ele concorda, inclusive, foi o prime do Tite, né? Foi o topo, o pico, dentro desse contexto, desse desenho que ele achou já a partir do primeiro jogo da seleção, lá no Equador, altitude, o Brasil foi lá e ganhou 3-0. Essa grande sacada do Tite de trabalhar nesse modelo aí, né? E ele tinha os caras jogando muito, né? Ele tinha o Marcelo ainda no auge, o próximo disso, Renato Augusto no auge dele, o Neymar ali no auge ainda, com uma vida de atleta ali muito clara, o Coutinho também no auge, então isso trazia para o time essa capacidade de decisão, né? No segundo ciclo ele contou com um declínio vertiginoso desses caras, e acabou dificultando aí o trabalho. E aí, na próxima aí, como é que a gente vai desenhando, chegando mais perto de entender esse Flamengo aí, que ele começou em 2024, enfim, está evoluindo para esse Gerson ali naquela posição. Então, aqui eu quis botar um quadro de 2024, esse aqui é a escalação e a formação do jogo contra o Orlando City, só para exemplificar como o Tite não está mudando nada de última hora, né? Isso é algo que ele estava ensaiando de novo, com um meia flutuador com pé dominante direito, que seria o De La Cruz. A ideia dele desde o início da temporada seria usar o De La Cruz para fazer essa flutuação por dentro, mais ali em base de jogada, e ter ali o Arrascaeta avançando como esse meio atacante, formando um losango ali na frente, mas deslocando também todo mundo para a esquerda com a ultrapassagem do lateral. Ele insistiu bastante no Wesley enquanto pôde, né? Acho que agora não dá mais, acho que nem a família do Wesley insistiria, mas muito por conta dessa necessidade, né? Você precisa de um lateral que ocupe um espaço grande e tenha 1 contra 1 nessa zona ali. O menino Wesley teria muita qualidade no aspecto físico de fazer isso, mas enfim, não aproveita a qualidade que tem. O que acontece é que ele tentou executar isso e o Gerson adoeceu. Então, as pessoas esquecem que o Gerson ficou 60 dias basicamente sem treinar e adoeceu. E aí ele voltou para um 4-3-3, que é a opção que ele tinha. Lembrando que ele tentou contratar o Luiz Henrique, ele pediu 3 contratações para a diretoria, a única que ele não recebeu foi desse ponta-direita, com uma característica mais de construção. O Luiz Henrique tem essa característica, a gente vê no Botafogo que ele é o grande meia desse time do Botafogo, né? Que joga com 4 atacantes basicamente, mas o Luiz Henrique é que faz aquela construção de jogada. Então ele não tem esse cara, né? E aí, aqui mostrando o lance que origina o gol, né, do Flamengo, o De La Cruz está lá no meio, o Pedro está lá também do lado esquerdo, e o Varela está sozinho aqui no corredor, a bola vai chegar no Varela e vai sair o gol. Só para vocês terem uma noção de que a ideia do Tite para o ano não era os tais, aspas, pontinhas, né? Não era isso. E esse jogo ali que passou é o jogo do Orlando City, só para a galera lembrar que foi o primeiro lá da temporada, né, como você mencionou já. A Vera, né, foi o primeiro. Teve o Philadelphia Union antes, mas foi, sei lá, foi no campo aqui do condomínio. Pô, não tem nem, assim, foi quase usando colete ali, só dá para chamar de jogo porque teve uniforme e transmissão. Transmissão até mais ou menos. Esse desenho aí já é agora contra o Corinthians, né? Esse jogo do último final de semana que você está colocando na tela. Agora já colocando o jogo contra o Corinthians. O jogo contra o Corinthians trouxe
assim como tinha trazido o jogo contra o Bragantino, o Gerson, com esse pé esquerdo que a gente começou a falar no início aqui do nosso vídeo, para fazer esse flutuador. Lembrando que o Flamengo, especialmente com o Cebolinha em campo, ele é um time que ataca os seus adversários a partir desse entre linhas, né? Desse espaço entre a última linha do adversário e a linha de meio. E com o Gerson, perna esquerda pela direita, e o Cebolinha, o time passa a ter característica de meia e muita associação com o Lohan, até empurrando o Lohan como um segundo atacante. E aí, isso gerava essa situação, né? O Cebolinha entrando, o Gerson entrando, o Lohan tendo que ir para a área, porque tem De La Cruz, Cebolinha e Gerson, e o time acaba virando quase que um 4-1-3-2 nessa função, gerando ali a necessidade do Varela apoiar, né, que aconteceu também, e gerando essa associação pelo lado esquerdo, exatamente igual os trabalhos todos do Tite, né? Esse centro de jogo deslocado um pouquinho, meio excêntrico, para trazer esse flutuador aí para participar do jogo e gerar vantagem nos times adversários. E aí mostrando, assim, contra o Bragantino, o Gerson, mesmo aberto pela direita, já era quem tinha essa ação mais livre para flutuar até o outro lado. Esse lance ele criou uma chance de gol, ultrapassando nas costas ali da defesa pelo lado esquerdo do campo. Fez um facão enorme da direita até o lado esquerdo. E aí tem o componente do jogo contra o Corinthians, né, Igor? Assim, eu acabei de falar que o Flamengo é um time que quer jogar aproveitando o espaço entre as linhas do adversário. O senhor Antônio Oliveira fala, pô, Tite, tu tá em crise. A gente é irmão, cara. Relaxa que eu vou te ajudar nessa. Assim, se tem uma maneira que você não pode enfrentar o Flamengo, é colocando uma linha de 5 pouco móvel e deixando assim o entrelinhas com a área ali, né? Olha lá. Você não tem meio de campo. Não tem meio de campo. E aqui aconteceu exatamente isso, né? Você vê que o Varela não está jogando aqui nesse lance, ele está fora da imagem, na base da jogada, e o De La Cruz está fazendo as vezes de Varela. Então imagine o Varela aqui, mas é o De La Cruz quase como lateral aqui apoiando nesse momento. E aí a linha de 5 está acontecendo e o Kaká ele está tendo que sair junto com o Lohan, que estava dentro da área, e sai. Só que quando ele sai, ele entende que o Gerson já ganhou as costas aqui do lateral esquerdo do Corinthians. E aí ele vai hesitar, e nessa hesitação, o Lohan já recebeu a bola e já tem 2 caras atacando as costas, tanto do Gustavo Henrique quanto do Kaká. E aí a gente sabe o que aconteceu. Então, basicamente, tinha esses caras todos do Flamengo, mas o Gerson acabou ficando mais preso. Por quê? Porque ele tinha que ou fixar ali a marcação do Hugo, assim como o Ayrton tinha que fixar a marcação do Fagner, ou ganhar as costas do Kaká para tentar aproveitar esse espaço entre as linhas, que é o que o Flamengo quer. Então, nesse jogo, por mais que a gente não tenha visto tanto o Gerson flutuar, isso é muito por conta das enormes facilidades que o Antônio Oliveira entregou para o plano de jogo do Tite. Maravilha. Agora vou tirar a apresentação da tela para a gente bater um papo nessa reta final mais direto aqui. Como é que você enxerga essa questão de não ter esse jogador que necessariamente, entre os pontinhos, né, que a gente está falando, que vai ser o cara da linha de fundo? O Flamengo vai sentir falta disso? Talvez o Varela vai ficar um pouco mais sobrecarregado de ter que abrir esse jogo pela ponta, dar a chamada amplitude, enquanto o Gerson vai ter que trabalhar essa combinação nesse meio campo, fazendo as tabelas ali com os atacantes e com o próprio Lohan, ou o Pedro, ou o Gabigol, que deve entrar aí com o Pedro machucado? Cara, eu acho que o Flamengo pode sentir falta especialmente de um lateral direito mais agressivo. Né? O Wesley, infelizmente, sucumbiu aí nessa primeira tentativa de subida dele ao profissional, e pelo aspecto físico dele, tático, da forma como ele joga, ele seria importante nessa formação. Agora o Varela vai ter que se superar executando essa função. Não é muito a dele. Então, o Flamengo poderia tentar buscar especialmente um lateral. E aí, com relação à característica, ele tem a possibilidade de ter o Luiz Araújo em alguns jogos, ter o Gerson em outros, ter o próprio Lohan em algum jogo, jogando ali aberto. Mas, assim, lembrando, o Tite pediu esse ponta direito desde que ele chegou no Flamengo. Então, já imaginava que ele ia precisar desse tipo de trabalho. Uma outra questão que a torcida deve lembrar, obviamente, né?
remeter-se a 2019 é uma tentação quase irresistível para todo torcedor do Flamengo. A gente viu em 2019 o Gerson fazendo um papel completamente diferente em relação a esse, né, do atual. Ele era mais um segundo volante e rendeu muito bem. Qual a diferença de um para o outro, né? Por que o Gerson acaba funcionando ou pode funcionar nessa função aberta pela direita e não na origem dele, como ele brilhou tanto no Flamengo de 2019 com o Jorge Jesus? Para mim, ele funciona bem dos dois jeitos, Igor. Mas vamos lá, parte da torcida parece que colocou no Gerson as frustrações de muita coisa de 2023, até injustamente. Lembrando que em 2023, nos bons momentos do time, o Gerson teve muito bem. Acontece que o Gerson, nos últimos 2 anos, né, desde o Olympique e ano passado no Flamengo, ele jogou como meia, né, até no Olympique como meia esquerda, fazendo uma temporada bastante goleadora ali com o Sampaoli. Ele é muito forte, né, nesse espaço, e o nome desse espaço é espaço de força, né, esse corredor, ele é muito forte nesse corredor, então ele tem muita ofensividade mesmo. Mas, assim, ele é um dos caras que mais faz quantidade de deslocamento por jogo, quando ele joga de volante. Ele nos jogos que ele joga de volante, geralmente o líder de desarme do time e o líder de picos que o time, que dentro do time, quantidade de picos que ele dá, geralmente é o segundo ou terceiro em velocidade média. Então, assim, o fato dele ser muito diferente do De La Cruz coloca sobre ele uma aura de que não está dando certo. Mas, na verdade, ele só é diferente. E talvez nesse momento o time precise da energia do De La Cruz ali dentro para jogar rápido por dentro. Eu acho que um bom time tem que ter a mescla de um cara que joga muito rápido e de um cara que tem uma capacidade maior de segurar a bola. Mas como o Flamengo está precisando segurar mais a bola no ataque, tirar um pouco da sobrecarga em cima do Pedro para esse papel, eu acho que realmente o Gerson ali aberto ele vai ser a opção mais simples e a opção de impacto mais imediato. Usar o De La Cruz ali, devido aos deslocamentos que ele faz e até a velocidade como ele joga, acaba deixando a bola menos ainda no ataque e até uma exposição defensiva mais representativa. Então eu acho que, no fim das contas, eu mesmo já mudei de opinião a respeito disso e pelo visto o Tite também. Pois é, essa foi a análise do nosso amigo Falso 9. Meu caro, fala para a galera onde a gente pode te achar também em outras redes sociais, além, claro, do nosso canal aqui do All Sport. Cara, se vocês me acharem no YouTube, eu já estou felizão. O meu canal é youtube.com/, aí esse Falso 92, como está aqui no meu nome, aqui na minha foto, vai ser uma grande honra encontrar vocês lá e aqui, especialmente, para a gente fazer nosso papo semanal aqui sobre o Flamengo. Pois é, já tivemos uma análise de como o Everton Cebolinha, funciona, como o Tite tentou algumas alternativas ali no empate contra o Red Bull Bragantino, e agora essa análise sobre o Gerson, você pode acompanhar tudo aqui no nosso canal do All Sport. Inclusive, lembrando envelheceu bem a do Cebolinha, né? Envelheceu bem a análise do Cebolinha. Mostramos ali como ele fazia a diferença e como tem feito a diferença nesse jogo. E é o principal jogador do time, Igor. Ofensivamente, ele é o principal jogador do time. A torcida do Flamengo vai demorar um pouquinho para entender isso, porque ele não é o protagonista que muita gente deseja, mas ele está jogando demais. Pois é. E você pode, claro, acessar aqui o QR Code, está na ponta da nossa tela aqui para fazer parte do grupo, do canal de WhatsApp aqui do All Sport sobre o Flamengo, notícias exclusivas em tempo real lá sobre o Flamengo, participação dos nossos colunistas também, claro, inscrevendo-se aqui no nosso canal, compartilhando e curtindo essa live. Foi um prazer estar com você aqui, meu amigo Falso 9, hoje mais uma vez, e com vocês também. A gente espera vocês uma nova oportunidade, viu? Um abração a todo mundo, hein? Uau!